Sejam bem-vindos a mais um episódio da série O Reinado de CM Punk. Bom, no episódio passado vocês viram que o CM Punk estava tendo um desafio contra o monstro Mark Henry. Eu ignorei algumas coisas que aconteceram nesse mesmo período para focar nesse combate que ele estava tendo com o Mark Henry diversas vezes. Mas, nesse mesmo período, Chris Jericho vivia atacando o CM Punk enquanto o CM Punk lutava, ou até mesmo depois do combate, ou até mesmo antes do combate. Naquela primeira luta que o CM Punk tem com o Mark Henry, bem no Raw pós-WrestleMania, o Chris Jericho havia atacado depois do combate o CM Punk, que estava jogado lá de fora do ringue, e ele vai lá, pega uma garrafa de cerveja e começa a provocar o CM Punk. Claro, pra quem não se lembra, eles estavam nessa rivalidade onde o Chris Jericho afirmava que o CM Punk era Destroy Edge, simplesmente porque o pai dele e a irmã dele eram alcoólatras, e ele ficava assim, zombando do CM Punk por causa disso, e ele pegava então a garrafa e ficava então jogando a cerveja na cara do CM Punk, né? E aí é um momento engraçado, porque quando o Chris Jericho joga toda a cerveja na cara do CM Punk, ele vai tentar chutar o CM Punk, mas ele leva um escorregão feio, ele cai no chão, depois até tenta disfarçar e a galera começa a dar risada, né? Um escorregão que entra nos maiores botes ali. E depois ele se irrita tanto que ele pega outra garrafa e quebra na cabeça do CM Punk a garrafa. Isso mesmo, deixou o CM Punk lá desmaiado e caído no chão todo lambuzado, né? Bom, na semana seguinte, antes do CM Punk ter aquele segundo combate com o Mark Henry, ele ainda vai falar sobre aqueles ataques que o Chris Jericho estava fazendo com ele. E o CM Punk fica irritado com aquilo. Fala que o Chris Jericho quebrou o negócio na cabeça dele e que não vai ficar assim. E o Chris Jericho interrompe ele. E mais, ele além de provocar o pai e a irmã do CM Punk novamente, ele ainda tem a criatividade de falar que pegou o CM Punk bebendo. Ou seja, ele conseguiu descobrir que o CM Punk estava usando álcool, né? E aí ele vai lá e pega um vídeo, né? Um vídeo gravado lá do CM Punk entrando dentro de um bar e saindo dele, né? Não dá pra saber se é o CM Punk, porque o cara tava todo vestido ali, disfarçado. Pode ter sido outro cara, mas ele vai e mostra esse vídeo e fala que o CM Punk tá bebendo escondido, que o CM Punk precisa de ajuda, de reabilitação e etc, né? Bom, e aí quando o CM Punk ia pra dar uma resposta pra ele, ele some, né? Aí, na última semana antes do Extreme Rules, que seria em Chicago, lugar onde eles lutariam, que por sinal era uma das falas do Chris Jericho, dizendo que o CM Punk perderia tudo, perderia na sua própria cidade natal, perderia seu título mundial, de que não se tratava simplesmente de ele ser um alcoólatra, de ele ser Destroy Edge, de ele se dizer o melhor do mundo, se tratava de ele ser um patético que perderia tudo, enquanto o CM Punk dizia que não se tratava disso, se tratava de como ele chutaria a bunda do Chris Jericho. Resumindo, há uma rivalidade de provocações. Na última semana, o CM Punk então resolve fazer uma trollagem sensacional, né? Ele vai e recebe uma cesta com várias bebidas do Chris Jericho lá, né? Inclusive ele é entrevistado e fala que recebeu aquilo. E bom, de repente o Chris Jericho tá lá no backstage e ele é interrompido pelo Alex Ryler, né? O Alex Ryler vai e fala pro Chris Jericho que o CM Punk estava bebendo no quarto dele e ele tinha descobrido e era lá pro Chris Jericho ver. E aí o Chris Jericho foi lá atrás, ele abre a porta de fininho, né? E olha o CM Punk mesmo bebendo alguma coisa, ele não sabia se era cerveja, mas estava a garrafa aberta e a caneca assim na frente e o CM Punk bebendo, né? Ou seja, era uma trollagem do CM Punk pra enganar o Chris Jericho, mas o Chris Jericho não sabia. E aí o Chris Jericho falou, opa, tá aqui uma oportunidade boa. E ele vai lá no John Laurinaitis, Knight, né? E junto com o Ted Long e chega neles e fala que o CM Punk estava bebendo, que isso não pode, um atleta beber em serviço, e ele deveria perder o título mundial e ganhar o título mundial do CM Punk, né? Depois o Ted Long vai lá no backstage falar com o CM Punk, falar pro CM Punk que ele vai ter que fazer um teste lá de bafômetro pra ver se ele tá bêbado ou não, e se ele tiver ele vai perder o título, né? E o CM Punk finge que tá realmente bêbado, fala que tá com raiva, vai lá, senta na cabine lá do backstage, fica todo bravo e ok. E aí nós vamos ao ringue, estão lá dois policiais, o Ted Long, o Chris Jericho e o CM Punk pra testarem se o CM Punk mesmo estava bêbado ou não, né? E bom, aí eles fazem alguns testes lá com o CM Punk e o CM Punk tava pra ver que tava disfarçando, não sabia falar o alfabeto, não sabia andar em cima de uma linha que eles colocaram lá.
E aí os policiais falaram, olha, ele está bêbado realmente, né? E aí o Chris Jericho foi e exigiu do Ted Long, olha, ele tem que perder o cinturão tem que vir pra mim, foi regras do John Laurinaitis. Knights. E aí o Ted Long, quando ia pra dar o cinturão pro Chris Jericho, o CM Punk vai falar, olha, me dá mais uma chance, só mais uma chance. Aí ok, aí ele começa a falar o alfabeto, da forma correta dessa vez. Começa a andar em cima da linha de boa, tanto de costas como de frente. E depois que o Lei termina, ele vai ainda e ataca o Chris Jericho. Vai pra cima do Chris Jericho, bate nele. Finalmente ele conseguiu achar o Chris Jericho e bater nele. Depois dessa rivalidade inteira, ser pego pelas costas e apanhar, né? E ser provocado pra caramba. Finalmente, então, ele conseguiu atacar ele. E bom, ficou então agendado o combate dos dois para o Extreme Rules em Chicago, né? Cidade natal do CM Punk. E bom, esse combate no Extreme Rules foi até interessante porque realmente foi um combate de Extreme Rules, foi uma Street Fighter. E eles vieram vestidos com calça jeans, umas botas enormes, camisa camisa de rua mesmo, só pra brigarem pra valer ali. Nem estavam com roupa de wrestling, estavam com roupa de brigões de rua mesmo, de malandrão. Foi uma das Extreme Rules assim que eu mais gostei. Foi assim, sei lá, eu acho que foi a melhor, não sei se chegou a ser a melhor, mas os caras usaram o objeto o tempo todo, a luta toda eles usavam algum tipo de objeto. Tudo que tinha pra bater no adversário, seja steel step, seja mesa, seja televisão, seja extintor, seja pedaço de pau, seja cadeira, tudo que tinha pra bater eles usaram de tudo. Inclusive estava lá na arena em Chicago a irmã do próprio CM Punk, né? E o Chris Jericho, em um momento da luta, vai lá provocar ela e ela dá um tapa na cara do Chris Jericho. Aí o Chris Jericho, quando ia pra cima dela, o CM Punk vai pra cima dele, bate nele. Usam bastante objetos. O Chris Jericho também usa um pouco daquela cerveja dele, né? Joga na cara do CM Punk. Tem um momento muito legal onde o CM Punk faz um diving elbow lá na mesa dos comentários, né? Ele sobe lá na terceira corda do ringue, pula em cima do Chris Jericho, a mesa quebra. E aí o Chris Jericho já tinha dado um cold breaker no CM Punk. Depois consegue dar mais um com a cadeira. E aí parecia que seria o fim mesmo do reinado do CM Punk, mas o CM Punk consegue dar kick out. E aí depois o CM Punk consegue fazer o GTS no Chris Jericho e se manter como campeão mundial na sua terra natal, né? Um combate assim muito bom, muito legal, um dos melhores desse reinado do CM Punk, mas não pararia por aí. No próximo episódio, então, você vai ver uma nova rivalidade de CM Punk com Daniel Bryan. Então deixa o like, se inscreva no canal, um abraço, até a próxima e fui!